Então, o que eu vou comentar agora com vocês é, é sobre cinema, como vocês já viram no título, mas também tem a ver com as experiências que eu tenho dentro do cinema e também o que eu vejo de relatos na internet. E, bom, acontece que o que eu percebo é que desde a pandemia de 2020 e a popularização e a consolidação dos serviços de streaming, o modo como a gente consome os filmes hoje em dia mudou. E, sinceramente, eu acho que foi para pior. Acontece que quando a gente percebe a forma como a gente consumia antigamente os filmes, seja através da televisão, em que na maioria das vezes os filmes vinham cortados, ou no caso, quando você ia a uma videolocadora, ou quando você ia ao cinema, você percebe que existia toda uma certa espera para você assistir um filme. Ali, se a gente for falar dos anos 2000, às vezes, para um filme chegar aqui no Brasil, ele demorava um certo tempo. Então, você percebe que existia toda uma espera e uma atenção quando você finalmente conseguia assistir aquele filme. Só que agora, com os streamings, a gente não consegue mais ter essa particularidade, essa coisa de você se dedicar para assistir a um determinado filme, por exemplo. Então, de certa forma, existem alguns benefícios, porque, por exemplo, agora você pode transformar o seu smartphone em uma pequena tela de cinema. Então, você acessa o seu streaming que você possui aí, tanto faz qual seja o streaming que você consome, mas você abre um catálogo que é infinito e você tem acesso a esse filme, a essa série. Então você pode maratonar aquela série, pode assistir agora todos os episódios daquela série que você ama, seja no ônibus, seja em casa, seja na casa de outra pessoa, tanto faz. Você não precisa mais ir a uma loja, alugar ou comprar aquele filme, e você não precisa também esperar para aquele filme sair na TV depois de 2 anos. Muitas vezes até 2 meses depois que o filme sai do cinema, o filme já está disponível em algum streaming por aí. Então, essa forma de acesso, ela realmente parece ser muito melhor, porque é muito mais cômodo. Você não acha melhor, por exemplo, você pode acessar, você pode fazer download daquele filme em casa, e você pode assistir enquanto você está indo para o trabalho ou voltando para casa do trabalho. Você pode assistir quantas vezes você quiser e você não precisa ficar alugando novamente aquela produção. Você tem conteúdos que geralmente aquele streaming vai produzir, que são conteúdos originais. Então, de certa forma, é muito bom, é democrático até. Só que será se de fato é isso mesmo? Será se todos são contemplados? Será se essa é a forma mais eficaz de se consumir a arte cinematográfica? Eu creio que seria muito injusto e simplista dizer que o streaming não democratizou o acesso ao cinema ou aos filmes, no caso. Porque, sim, ele fez isso. Imagina, por exemplo, uma pessoa que mora em uma cidade do interior, em uma cidade em que não tem shopping ou não tem nenhum cinema. Então, a pessoa que mora naquela cidade, ela pode ter acesso aos filmes, ao cinema nacional, a partir de um streaming, por exemplo. E aí ela vai ter contato com aquela arte. Eu seria muito egoísta se eu falasse que a melhor forma de se consumir a arte cinematográfica seria você indo ao cinema. Se você consumisse aquele filme legendado, então eu não posso ignorar também as outras realidades das pessoas.
Bom, o problema não é você consumir o conteúdo no streaming ou você ir ao cinema. O que na verdade eu estou tentando fazer aqui são mostrar alguns problemas que eu encontrei nos últimos tempos relacionados ao cinema. Para mim, o cinema, ele é muito mais do que um espaço de arte. Ele é muito mais do que um lugar onde você vai para se divertir. Para mim, o cinema, ele é um espaço de existência. Ele é um espaço onde, bom, quando eu vou ver algum filme, eu procuro me manter o máximo concentrado para ter uma experiência significativa. Para mim, sim, eu assisto filmes de besterol, por exemplo. Eu gosto muito do Corra que a Polícia Vem Aí, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, mas eu também acredito que existem outros filmes que eles vão ser significativos na sua vida, como é o caso do A Vida Secreta de Walter Mitty ou Mais Estranho que a Ficção. Enfim, existem filmes e filmes. E a maneira como você assiste esses filmes, ele também pode influenciar um pouco na sua vida. Só que por que eu tô comentando também isso? Porque o meu TCC foi sobre cinema e filosofia, mas também porque eu acho importante comentar esse tipo de coisa com você. Por exemplo, eu trouxe umas falas do diretor português Eduardo Geada, e ele fala que o cinema ele não é um local para você ir isolado. Você pode alugar uma sala de cinema e assistir um filme sozinho, mas geralmente o cinema ele não é um local para você estar sozinho. Ele é um espaço de convívio, ele é um espaço de comunidade. Então, muitas vezes você vai assistir a um filme e vai estar lotado de gente. Então, essa, de certa forma, é a beleza do cinema. Só que no caso, quando a gente vai observar hoje o cinema, você encontra alguns certos problemas. Como assim? Bom, em alguns lugares, os ingressos eles sempre vão custar um pouco mais, né? Isso depende muito. Por exemplo, eu pago meia, então aqui, por exemplo, eu encontro alguns ingressos pelo valor de R$ 15. Mas tem lugar que é mais caro, isso depende também é, de qual shopping eu vou. Mas, por exemplo, aqui também tem o Cine Líbero Luchardo, em que a meia entrada custa R$ 6. Você só precisa ir um pouco mais cedo, você só precisa ficar atento nas redes sociais, porque no caso você precisa comprar o ingresso na bilheteria do cinema. Não tem como você comprar o bilhete, o ingresso, por algum outro aplicativo. Então a questão do ingresso vai depender muito. Se você paga inteira, se você paga meia, se você vai comprar o VIP ou se você vai comprar o ingresso comum. Então tudo isso vai depender. Quando a gente vai, por exemplo, para a questão da Bombonière, que a gente sabe que é o espaço onde o cinema ele ganha mais para se manter ali, eu acho impossível eu comprar alguma coisa naquele espaço. Geralmente eu passo pelo supermercado, eu compro refrigerante, compro algum doce, compro algum salgado e vou assistir o filme. E ok, pra mim tá tudo bem com isso. Eu tô super de boa. Só que no caso, quando você chega à sala de cinema também, você encontra alguns obstáculos. Como por exemplo, eu já fui em alguns cinemas aqui e as telas elas estão ou muito sujas ou elas estão rasgadas. As caixas de som não estão equilibradas, então uma caixa de som está mais alta, a outra está mais baixa. Então isso gera um certo desconforto para quem está assistindo aquele filme. Eu não vou nem falar da questão da limpeza das salas, porque geralmente as salas elas
as salas que eu vou, elas estão sempre limpas. Mas é muito perceptível, por exemplo, e eu vou falar um pouquinho mais disso depois, a forma como as pessoas se comportam dentro das salas de cinema, que é jogar pipoca, é, sabe, derramar sorvete, derramar milkshake. Enfim, então as pessoas se comportam de uma forma muito rude dentro das salas de cinema. Só que no final das contas, eu acho que isso não chega nem perto das piores partes. Quando você vai tentar assistir aquele filme que você escolheu, a maioria das vezes acontece de você perceber que tem pessoas conversando durante o filme. Às vezes, não é nem sobre o filme, são coisas totalmente aleatórias. Ou pessoas gravando o filme, ao invés de assistir ao filme. Pessoas mexendo no celular, com o brilho do celular no máximo, o que atrapalha também a experiência das outras pessoas. Alguns meses atrás, quando eu fui assistir o filme do Demon Slayer, por exemplo, uma pessoa que estava um pouquinho mais à frente da cadeira onde eu estava atendeu uma ligação durante o filme e ficou conversando com a outra pessoa na linha, acho que durante uns 10 minutos, atrapalhando totalmente a exibição do filme. Então, as pessoas parecem que, depois da pandemia, principalmente, elas acham que o cinema é a casa da mãe Joana, que podem fazer tudo, podem se comportar da maneira como querem e nada vai acontecer. A gente viu também esses casos em alguns filmes, como o filme do Minecraft, né, em que pessoas jogavam pipoca, levavam galinha, um frango para o cinema. Mas as perguntas que eu quero deixar aqui para a gente se perguntar também o que aconteceu com a gente, o que está acontecendo com o nosso tempo, porque o outro grande problema que eu vejo é que na maioria das vezes as pessoas não conseguem se concentrar para assistir ao filme. Elas ficam tão ou entediadas ou ficam, sei lá, a pessoa não consegue sentar e ficar parada sem mexer no celular durante 1h30. Eu não tô nem falando de filmes como, sei lá, um Titanic da vida, que tem 3 horas de filme. Não, são filmes curtos, às vezes animações. Então, a pessoa não consegue ficar sem mexer no celular. Então, precisa ficar mexendo no celular, precisa ficar movimentando, precisa ficar saindo da sala toda hora. Então, o que está acontecendo com a gente? Por que a gente não está mais conseguindo se concentrar? Porque quando você vai ao cinema, você vê pessoas no TikTok ou no YouTube, por exemplo. Será se nós desaprendemos a conviver com as pessoas? Será que a gente desaprendeu também a ética e a convivência com as pessoas? Será se o silêncio e a concentração que um filme exige tem nos atrapalhado tanto? Ai, Léo, mas se você paga, né, para assistir aquele filme, você tem que saber que isso pode acontecer. Se você quer paz e sossego no cinema, então aluga o cinema só para você. Cara, comentários como esse só tornam as coisas muito piores. Isso só demonstra muito mais a decadência da própria sociedade. Porque você, sim, você paga por aquilo. Você paga pelas regras do cinema também, que você tem que se comportar, que você precisa desligar o telefone, que você precisa deixar ele no silencioso, que você não pode fumar, que você... Tudo isso, você concorda com essas regras. Muitas vezes essas regras elas podem não estar explícitas, mas são códigos que você sabe, você não vai agir dessa maneira em todos os lugares. Então, o máximo, o mínimo, na verdade, que a gente
espera das pessoas é essa coisa do comportamento. É de você saber se comportar nos lugares. Ainda que você esteja com amigos, ainda que você esteja compartilhando o espaço com outras pessoas, aquele lugar não, por mais que você tenha pago o ingresso, aquele espaço não é só seu naquele momento. Outras pessoas vão utilizar também. Então, poxa, se comportem. Então, será se com é, toda essa popularização também dos streaming, será se o cinema vai chegar ao fim? Será se em algum momento a gente vai é, perceber que os filmes estão perdendo a credibilidade, o valor, ou sei lá, a arte pode estar morrendo? Pelo menos é, esses filmes, esses cinemas, no caso, que são disponibilizados nos shoppings, porque você encontra cinemas de rua, você encontra cinemas não convencionais e você simplesmente encontra filmes incríveis. No ano passado, eu pude ter a experiência de participar de um festival de filmes franceses e encontrar um filme maravilhoso, que é Uma Jornada de Bicicleta. Então, cara, é simplesmente fantástico você abrir os olhos para novas possibilidades. E você também percebe a forma como as pessoas se comportam nesses outros lugares, que é totalmente diferente do espaço do cinema de shopping, por exemplo. Você percebe que as pessoas que vão nesse tipo de cinema, elas não. Ou elas têm vergonha de se comportar dessa maneira em cinemas não convencionais, ou elas simplesmente não se criam ali. Elas não conseguem permanecer naquele ambiente. Então, essas são as minhas reflexões sobre o cinema na atualidade. Eu acho que a gente tem cada vez mais perguntas, mas também a gente pode responder algumas dessas perguntas que são lançadas, mas que, sobretudo, a gente possa vivenciar o cinema de uma forma melhor, que a gente possa perceber que tem pessoas trabalhando ali. Eu não falo não somente das pessoas que estão trabalhando nos filmes, né, o diretor, os atores, mas também que tem pessoas ali dentro do espaço cinema que facilitam, que nos ajudam a ter uma experiência incrível. É isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, pode comentar também. E é isso.